A terra caía com um som surdo, como se cada punhado jogado na cova ecoasse dentro do meu peito. Cada grão que escorregava entre os dedos levava consigo um pedaço de mim. Minha avó, Tamara Ivanovna, a pessoa que nunca me traiu e sempre me entendeu como ninguém. O céu de maio sobre a aldeia de Berezovka se estendia imenso, azul demais e sereno demais para um dia como aquele. Uma brisa suave balançava as folhas das velhas macieiras do cemitério rural, trazendo um cheiro misturado de cerejeiras e terra recém-revirada. Eu permanecia imóvel à beira da sepultura, os dedos brancos de tão apertados ao lenço, sentindo apenas um vazio profundo dentro de mim. Ao meu lado, Oleg, meu marido, mantinha um braço em meu ombro, mais por formalidade do que por afeto. Depois de 12 anos de casamento, eu havia aprendido a decifrar cada um de seus humores. Naquele momento, ele estava irritado por ter que passar um domingo no cemitério, quando poderia estar fechando negócios na concessionária. Seu rosto expressava uma paciência forçada, como se estivesse calculando mentalmente quanto tempo ainda teria que aguentar aquilo. Que Deus a tenha em seu reino, murmurou Zenaida Petrovna, a vizinha da minha avó, enxugando os olhos com a ponta do chale. Era uma grande perda. Assenti em silêncio, incapaz de pronunciar uma só palavra. Do outro lado da cova, meu irmão mais novo, Dmitri, observava o chão com uma expressão concentrada e séria. Sua esposa, Irina, grávida, apertava contra o peito um buquê de cravos brancos. No rosto dela, mal disfarçada, transparecia uma impaciência que me fez sentir um aperto de culpa, como se ela já estivesse planejando como gastar sua parte da herança. Quando o padre terminou a cerimônia, os coveiros começaram a encher a sepultura com terra. A cada golpe de pá, a realidade se tornava mais cruel. Agora eu estava sozinha de verdade. Meus pais já descansavam em outro cemitério, perto de Kaluga. E minha avó era o último elo que me ligava à infância, a sensação de lar, de família, de calor. Vamos, Gênia, a gente precisa ir para o velório, disse Oleg, dando um leve empurrão em minhas costas, sinalizando que era a hora de seguir em frente. No caminho até a casa da vovó, olhava pela janela do carro os lugares que conhecia desde criança. Berezovka quase não havia mudado nos anos em que morei em Moscou. Os mesmos jardins com lilazes, as mesmas molduras esculpidas nas janelas, as mesmas senhoras nas bancas observando os raros carros que passavam. Aquela imutabilidade doía, contrastando com a correria caótica da vida na capital. Não fique assim, tão melancólica, disse Oleg, batendo levemente em meu joelho sem tirar os olhos da estrada. Ela viveu 82 anos, uma idade respeitável. Sua avó teve uma boa vida, e agora a gente precisa pensar no nosso futuro. Fiquei calada. Não queria discutir com ele naquele dia. Além do mais, depois de tanto tempo juntos, eu já havia me acostumado a me adaptar às suas opiniões, a ponto de, às vezes, nem saber mais onde terminavam os desejos dele e começavam os meus. A casa da vovó, sólida de tijolos com um grande pomar, nos recebeu com o murmúrio abafado dos convidados do velório. A pequena sala de estar mal comportava a mesa comprida e as cadeiras emprestadas pelos vizinhos. Rostos conhecidos e desconhecidos, conversas contidas, o cheiro da cutia e dos blinis. Eu agia no automático, servia comida, enchia copos de chá, respondia aos cumprimentos de pesar. Tudo parecia embaçado. Minha mente vagava pela nossa minúscula kitne alugada em Butovo, para onde voltaria no dia seguinte, a minha rotina exaustiva na policlínica, as constantes preocupações com dinheiro. Mesmo naquele momento, a realidade me perseguia. Eugênia Alexandrovna? Uma voz masculina desconhecida me tirou do torpor. Permita-me me apresentar. Petróleo Nikolaevich Stepanov, notário. Eu cuidava dos assuntos jurídicos de sua avó. Um homem idoso, bem vestido, ereto, estava parado na porta da cozinha. Por um instante, a casa ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ele. Gostaria de ler o testamento de Tamara Ivanovna, se não houver objeções, continuou ele. Ela pediu que fosse feito logo após o funeral em família. Assenti confusa, sentindo Oleg se tensionar ao meu lado. Dmitri e Irina também se aproximaram, atentos. Talvez a gente possa ir para o quarto da vovó? Sugeri. Lá seria mais adequado. E mais íntimo. O pequeno dormitório guardava o cheiro dela, uma mistura de lavanda que ela colocava nas gavetas e de torta de maçã que adorava assar. Sobre a cômoda, fotos emolduradas. Meus pais no dia do casamento, eu e Dmitri quando éramos crianças, a própria vovó jovem, bonita, com um sorriso malicioso. O notário retirou os documentos de uma pasta de couro, tossiu levemente e começou a ler. Eu, Sidorova Tamara Ivanovna, em pleno juízo e perfeita memória, declaro este testamento como minha última vontade sobre todos os meus bens. Ele pulou as formalidades legais e foi direto ao ponto.
Ao meu neto, Kuznetsov Dmitry Alexandrovich, deixo a quantia de 1.800.000 rublos. À minha neta, Kuznetsova Eugênia Alexandrovna, deixo a casa localizada na aldeia de Beryuzovka, região de Kaluga, com todos os seus pertences, além do terreno de 15 ares e a quantia de 1.400.000 rublos. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Oleg foi o primeiro a reagir, sem esconder a empolgação. Uau! Nem imaginávamos que a Tamara Ivanovna tinha tanto dinheiro guardado. Eu olhava para o notário, incrédula. Minha avó, que passou a vida como contadora-chefe de um kolkhoz, economizando em tudo, havia juntado aquela fortuna e ainda me deixará a casa. Dmitry mantinha o rosto impassível, mas os maxilares contraídos revelavam sua tensão. Irina, no entanto, não se conteve. Por que essa divisão tão desigual? Perguntou, endireitando-se e passando a mão sobre a barriga. No final, a Eugênia fica com dinheiro, casa e terreno, enquanto a gente. O notário ajustou os óculos com calma. Foi a vontade expressa de Tamara Ivanovna. Todos os documentos estão em ordem, devidamente autenticados, e não podem ser contestados. Não se preocupe, Irina, disse Dmitry, segurando a mão da esposa. Quase 2 milhões não é pouco. Eu ainda não conseguia absorver aquilo. Só quando o notário me entregou um envelope com os papéis é que percebi que não estava sonhando. Quando a gente pode receber o dinheiro? Perguntou Oleg, já em tom prático. O processo de inventário levará 6 meses após a data do falecimento, respondeu Stepanov. Mas como atestamento, tudo será mais simples. Eu mesmo prepararei toda a documentação necessária. Depois que o notário e os últimos convidados foram embora, ficamos só nós 4. Oleg estava radiante. Gênia, você percebe o que isso significa? Ele me abraçou pelos ombros. Vendemos a casa, juntamos com o dinheiro e finalmente compramos um apartamento decente em Moscou. Não uma caixinha em Butovo, mas um de 2 quartos em um bairro bom. A ideia de vender a casa me deixou desconfortável. Mas é a casa da vovó. E daí? Rebateu ele, abrindo os braços. O que a gente vai fazer com uma casa no interior? Passar fins de semana regando plantações? Agora a gente tem a chance de viver com dignidade. E você fica falando de sentimentalismos. Dmitry e Irina trocaram um olhar. Meu irmão parecia pensativo, a cunhada claramente irritada. Uma casinha velha no mato, resmungou Irina. Se der sorte, vocês tiram 1.800.000 por ela. Você nem conhece a casa, respondi, suave. Ela não é nenhuma ruína. E era verdade. Depois que os últimos convidados saíram, pela primeira vez em anos, olhei para aquela casa com os olhos de uma adulta. Paredes sólidas de tijolo vermelho, cômodos amplos com tetos altos, móveis resistentes que pareciam ter sido feitos para durar gerações. O aquecimento era a gás, havia um poço artesiano com água cristalina, e separada da casa principal, a banheira de madeira que a vovó tanto prezava. E o jardim? Macieiras carregadas, cerejeiras floridas, arbustos de groselha e groselha cuidadosamente podados. Tudo impecável, apesar da idade avançada da vovó. Era como se cada planta, cada pedra do caminho, cada tábua da cerca tivesse recebido sua atenção diária até os últimos dias. Vamos conversar sobre tudo isso amanhã, propôs Dmitry, em tom conciliador. Hoje foi um dia difícil para todos. Ele já havia combinado com o motorista da região. Ele e Irina decidiram voltar para a cidade naquela mesma noite. Oleg também começou a arrumar suas coisas. Vou para Moscou, anunciou, guardando a camisa na mala. Amanhã é dia útil, e tenho 2 clientes marcados para test drive. Seus dedos ágeis deslizavam pelo celular enquanto falava. Preciso também entrar em contato com os corretores, sentir o mercado. Via em seus olhos que ele já estava mentalmente gastando a herança, fazendo cálculos, planejando o futuro. Só se lembrou da vovó no momento de sair, já com a mão na maçaneta. É uma pena, claro, a Tamara Ivanovna. Era uma boa mulher, mas a vida continua, não é? Sua voz não deixava dúvidas. Para ele, aquele capítulo já estava fechado. Quando o carro de Oleg dobrou a esquina e desapareceu, voltei para dentro da casa e caminhei lentamente por cada cômodo. Cada objeto guardava um pedaço da alma da vovó, as toalhas bordadas à mão, o buffet antigo com as xícaras de chá de porcelana fina, a pequena imagem sagrada no canto da sala. Na cozinha, sentei-me na cadeira junto à janela, o lugar predileto dela para observar o jardim. O crepúsculo da primavera descia devagar sobre a vila. Ao longe, uma vaca mugia voltando do pasto. Pela janela aberta, entrava o perfume da florada da lilás. E foi ali, naquela cozinha simples e desgastada pelo tempo, que senti algo que há muito havia se apagado em mim: paz.
Não aquela entorpecente exaustão que me dominava ao chegar em nosso apartamento alugado depois de um dia esgotante na clínica, mas uma tranquilidade profunda, como se a vovó, através daqueles muros e daquela terra, tivesse me deixado algo muito maior do que um teto. As lágrimas que não vieram no cemitério jorraram sem controle. Chorava pela vovó, pelo tempo perdido, pela minha vida que se transformará em uma corrida sem fim atrás de dinheiro. E, pela primeira vez em anos, me senti em casa. 2 semanas depois dos funerais, a rotina de Moscou me engoliu novamente. Os dias na policlínica se arrastavam entre filas intermináveis de pacientes, soros e injeções. À noite, ao voltar para nosso minúsculo apartamento alugado em Butovo, só sentia cansaço e um vazio estranho, como se algo essencial tivesse ficado para trás. Naquele pedaço de chão em Berezovka, na casa da vovó, Oleg, porém, estava irreconhecível. Nunca o vi tão eufórico. Seus olhos brilhavam enquanto me mostrava, noite após noite, fotos de apartamentos no celular. Olha só, Eugenia, este aqui é uma maravilha. Ele esticava o braço, exibindo a tela. 2 quartos em Marina Rocha. 60 metros, banheiros separados, varanda. Pedem 3 milhões, mas se juntarmos 2 milhões e 600, conseguimos um financiamento pequeno, e finalmente paramos de jogar dinheiro fora com aluguel. Desde cedo naquela manhã, ele andava pela casa com uma energia incomum. Até preparou o café da manhã, algo que em 10 anos de casamento, deve ter feito menos de 5 vezes. Hoje é o dia decisivo, Genia, anunciou, colocando diante de mim um prato com ovos mexidos queimados. O corretor ligou. Tem um comprador interessado na casa da vovó. Estremeci ao ouvir aquela expressão. A casa da vovó. Como se aquele lugar acolhedor, cheio de memórias, fosse apenas um ativo a ser negociado. Que comprador? Perguntei, afastando o prato. Nem sequer anunciamos a venda. Eu pedi ao Marco para fazer uma avaliação preliminar e circular a informação entre seus contatos, explicou Oleg com um sorriso satisfeito. E adivinha quanto ele estimou? 1.200.000. Não é nada mal para uma casinha de roça. Algo dentro de mim se contorceu. Espere um minuto, coloquei o garfo de lado. Você já tomou a decisão sozinho? Não vai me consultar? Oleg levantou as sobrancelhas, incrédulo. Consultar sobre o quê? Você acha mesmo que vamos ficar indo para aquele fim de mundo só para capinar canteiros? Ele segurou minhas mãos sobre a mesa. Genia, nós ganhamos na loteria. Vendemos a casa por 1.200.000, somamos aos 1.400.000 da herança. Dá 2.600.000. O suficiente para a entrada do apartamento em Moscou que sempre sonhamos. Olhei pela janela para os prédios cinzentos que se perdiam no horizonte. Sonhamos? Ou será que esse sonho era só dele, e eu, todos esses anos, apenas segui a correnteza? E se a gente não tiver pressa? Arrisquei, surpresa com minha própria ousadia. Podemos pensar melhor, avaliar outras opções. O rosto de Oleg se transformou. Primeiro o espanto, depois, uma onda de rubor subiu por seu pescoço. Você está falando sério? Sua voz soou tensa, quase metálica. 12 anos eu me mato de trabalhar para sairmos dessa pocilga alugada, e agora que surge uma chance real, você quer pensar melhor. Só estou dizendo que precisamos analisar com calma. Tentei suavizar. A casa é boa, sólida, o terreno é grande. Talvez valha mais do que esse corretor acha. Oleg bateu a mão na mesa com tanta força que as xícaras tremularam. Você está freando a nossa família, Genia? Seu tom era cortante. Todo mundo normal quer vir para Moscou, não ficar enterrado numa vila com galinhas e cabras. Você quer nos condenar a apodrecer naquele buraco? Nunca antes ele havia falado comigo daquele jeito. De repente vi com clareza o que o tempo havia feito de nós, 2 estranhos sob o mesmo teto, com sonhos que já não se cruzavam. A tensão foi interrompida pelo toque do celular. Na tela, o nome do meu irmão. Oi, Dima, atendi, virando-me para evitar o olhar fulminante de Oleg. Genia, como você está? Tá tudo bem? Sua voz carregava uma preocupação forçada. Mais ou menos, respondi evasiva. E vocês? A Irina já está no 7º mês. Ele hesitou. Escuta, é meio constrangedor falar disso, mas estamos apertados com dinheiro. Tem a enxoval do bebê, carrinho, berço. São muitas despesas. Fechei os olhos. Era só o que faltava. Dima, me desculpe, mas a herança só sai daqui a 6 meses. Você sabe disso. Não é por causa disso, abaixou a voz, provavelmente para Irina não ouvir. Só não acha injusto a vovó ter dividido as coisas desse jeito? Você fica com a casa, o terreno e dinheiro, e eu só com um pouco mais de dinheiro. Sou seu neto também, e logo terei um filho. Um calafrio me percorreu. Você está reclamando da casa? Perguntei, direta.
Não, claro que não. Apressou-se em dizer. Só pensei. Talvez a gente pudesse dividir tudo em partes iguais. Vocês vendem a casa e esse valor também é repartido. Afinal, sou seu irmão e logo serei pai. Ouvi a voz de Irina ao fundo e Dima encerrou apressado. Bom, pensa no que falei. A Irina está chamando. Falamos depois. Desliguei e encontrei o olhar triunfante de Oleg. Pelo seu sorriso, era claro que ouvira tudo. Viu só? Disse, satisfeito. Até seu irmão, que é família, entende que a coisa certa é vender. Pegou as chaves do carro. Vamos, se arruma. Vamos para Berezovka. O Marco quer inspecionar a casa hoje para fazer a avaliação oficial. Que encontrei a carta da vovó. Algo se rompeu dentro de mim naquela tarde, como uma represa que finalmente cede depois de anos de pressão. As palavras dela, não corra atrás do que os outros chamam de sucesso ou riqueza, não é dinheiro, é um coração tranquilo, ecoavam em mim como um chamado que eu havia ignorado por tempo demais. A decisão não veio de uma hora para outra. Passei noites em claro, sentada naquela mesma varanda onde a vovó e eu tomávamos chá com geleia de framboesa nos verões da infância. Oleg ligou 3 vezes, cada chamada mais tensa que a anterior. Você está perdendo uma oportunidade única, repetia ele, como se o valor de uma vida pudesse ser medido em notas de banco. Na 4ª ligação, desliguei o telefone e o deixei no modo avião. Pela manhã, fui até a horta. A terra ainda estava úmida da chuva da noite anterior, e o cheiro de manjericão e hortelã subia com o orvalho. Zinaida Petrovna apareceu no portão com uma cesta de tomates recém-colhidos. Bom dia, Eugênia. Vi que você não dormiu bem, disse ela sem perguntar, apenas constatando. Às vezes a terra cura melhor que os remédios, acrescentou, colocando a cesta sobre a mesa de madeira desgastada. Sua avó sempre dizia isso. Foi então que soube o que fazer. No dia seguinte, fui à prefeitura do distrito. O funcionário atrás do balcão, um homem de óculos finos e expressão cansada, levantou os olhos do computador quando entreguei os documentos. Quer cancelar a venda? Mas o processo já estava quase finalizado. Expliquei que era donatária única, que meu marido não tinha direito sobre a propriedade. Ele suspirou, digitou algo no sistema e carimbou os papéis com um arquivado seco. Você sabe que o valor dos imóveis aqui vai subir muito nos próximos anos, não é? Balancei a cabeça. Sim, mas eu não estou investindo. Estou voltando para casa. Maxim Soca apareceu no final da tarde, quando eu tentava, sem sucesso, consertar a cerca de madeira que delimitava o pomar. Ele observou meus esforços por alguns minutos antes de se aproximar com um martelo e pregos. Isso aqui é carvalho siberiano, disse, apalpando a madeira. Dura como pedra, mas se não tratar direito, apodrece por dentro. Trabalhamos em silêncio por um tempo, até que ele perguntou. E o marido? Ele voltou para Moscou, respondi, martelando um prego torto. Não entende por que alguém escolheria isto. Maxim riu baixo. Ele nunca plantou uma semente e viu ela virar árvore, então. À noite, sentada à mesa da cozinha com uma xícara de chá de tilha, colhido no próprio quintal, reli a carta da vovó pela enésima vez. Desta vez, no entanto, não chorei. Em vez disso, peguei um caderno que encontrei na gaveta, com anotações dela sobre receitas e datas de plantio, e comecei a fazer minha própria lista. 1. Aprender a podar as macieiras corretamente. 2. Descobrir por que a hortelã cresce melhor perto do poço. 3. Perguntar a Zinaida Petrovna como ela faz aquele pão de centeio crocante. No dia seguinte, acordei antes do nascer do sol. Vestida com as botas de borracha da vovó e um vestido florido que encontrei no armário, ainda com cheiro de naftalina e lavanda, fui até o galinheiro. As galinhas, desconfiadas, observavam meus movimentos enquanto eu espalhava milho no chão. Vamos, meninas, murmurei, imitando o tom que vi a vovó usar. Não é tão difícil assim. Claro, não era. Não era fácil também. Nos primeiros dias queimei o pão, reguei demais as berinjelas e quase desisti quando uma tempestade derrubou metade da cerca que Maxim e eu havíamos consertado. Mas pela primeira vez em anos cada erro, cada frustração, cada gota de suor tinha um gosto diferente. Eram meus. Não havia relatórios para entregar, metas trimestrais ou olhares de reprovação de Oleg quando eu chegava em casa depois das 8 da noite. Uma semana depois recebi uma mensagem de Dima. Mãe ligou. Disse que você está vivendo como uma camponesa. Ela acha que é fase. Eu acho que é coragem. Quando puder, me conta como estão as coisas por aí. Sorri. Pela primeira vez, a ideia de explicar minha escolha não me parece um fardo. Talvez porque finalmente não houvesse mais o que explicar. A vida em Berezovka não era um protesto nem uma fuga. Era simplesmente vida.
Com seus ritmos lentos, suas pequenas vitórias e a certeza de que, quando o vento balançava as cortinas da janela da cozinha, eu estava exatamente onde deveria estar. A carta da vovó ainda apertava meu peito como uma barra de aço nas costas. Lavei o rosto com água gelada da torneira do quintal, aquele choque que ergue os pelos da nuca e acorda de vez. Enquanto preparava um café da manhã simples, o cheiro de pão fresco, trazido por Zinaída Petrovna no dia anterior, se misturava ao aroma das morangos silvestres colhidas na beira da floresta. Nos primeiros dias depois que Oleg foi embora, eu só dormia. Depois comecei a arrumar a casa aos poucos, distribuí minhas coisas, revirei os baús e armários da vovó. Sem perceber, me deixei levar pelo ritmo lento da vida no campo. Acordar com os primeiros raios de sol, trabalhar na horta, trocar palavras com os vizinhos, tomar chá na varanda ao entardecer. Cada dia revelava algo novo, como se eu estivesse me reencontrando pedaço por pedaço. Oleg ligava todos os dias. Sua voz, a cada chamada, soava mais irritada. Já voltou à razão? Chega dessa loucura. Ele havia encontrado um apartamento ótimo, dizia, mas era preciso decidir rápido. Eu respondia com evasivas pedindo tempo. Então ele partia para as ameaças. Minha paciência não é infinita, Eugênia. Ou você está conosco, ou que se dane. Enquanto o bule esquenta no fogão, olho pela janela. Junto à velha macieira, a figura larga de Maxim já se movimenta. Chegou na hora certa, nem um minuto antes, nem um depois. Essa pontualidade era uma das coisas que eu já havia aprendido a admirar nele. Bom dia. Chamo, saindo para a varanda. Quer um chá, Maxim Petrovitch? Não recuso, Eugênia Alexandrovna responde, virando-se com um sorriso franco. Seu rosto queimado de sol e ventos era tão vivo, tão autêntico. Mas vamos combinar uma coisa, me chame só de Maxim, pode ser? Se não me sinto um velho professor. Nas semanas que se seguiram, Maxim e eu pusemos o quintal em ordem. Revolvemos a terra, plantamos batatas, cebolas, cenouras e verduras. Ele me ensinou a amarrar os tomates, a combater o besouro da batata, a calcular os momentos certos para regar. Seu próprio sítio era modesto, mas sólido, algumas vacas, uma horta, colmeias. Não é um negócio que enriqueça, costumava dizer, mas dá para viver e sobra mais alegria do que em qualquer escritório. Só percebi depois como nossas conversas, entre uma tarefa e outra, foram ficando mais longas e sinceras. Maxim falava de sua vida em Kaluga, do negócio que faliu, do casamento que desmoronou. Pensei que era o fim, confessava, enquanto afrouxava a terra entre os canteiros. Passar a vida inteira correndo atrás de sucesso, dinheiro, status, até tudo desabar. A empresa quebrou. A mulher foi embora com o sócio. Tive que vender o apartamento para pagar dívidas. Veio parar ali porque não tinha para onde mais ir. A casa da avó estava vazia depois que ela morreu. Fez uma pausa, olhando para as colinas verdes além do rio. Sabe, Gênia, o que entendi? Que corria atrás das coisas erradas. A riqueza verdadeira, e gesticulou em volta, é isto aqui. Ar puro, terra própria, liberdade para viver como quiser, sem se curvar às expectativas dos outros. Suas palavras ecoavam em mim como se dessem voz ao que eu mesma não ousava admitir. À tarde, eu e Zinaída Petrovna nos sentávamos no banco em frente à casa dela. A velha professora, que já havia dado aula para minha mãe e até para mim nos primeiros anos, antes de nos mudarmos para Kaluga, era uma enciclopédia de histórias e sabedoria. Foi dela que soube a verdade sobre Krasnov. Ele é de fora, sussurrou, embora não houvesse ninguém por perto. Apareceu há 3 anos, cheio de dinheiro, fazendo alarde. No começo fingiu ser um benfeitor. Prometeu revitalizar o vilarejo, melhorar a infraestrutura. Depois mostrou a cara. Ela contou como Krasnov e seus homens começaram a comprar sistematicamente as casas no centro da vila, onde os lotes eram maiores e melhor cuidados. Sempre o mesmo esquema, procuravam idosos, ofereciam um valor tentador, 400 a 600 mil rublos, assinavam os papéis na hora, entregavam o dinheiro vivo. Os velhos aceitam porque acham que é muito, suspirava Zinaída Petrovna. Depois as casas vão abaixo e no lugar sobem mansões de 8 a 12 milhões. Krasnov já comprou 8, mais 5 e terá a maioria. Aí vai reescrever as regras do lugar e impor sua vontade. E acrescentou, balançando a cabeça com tristeza. Sabe o que aconteceu com os Petrov? Venderam a casa por 500 mil. Achavam que iriam para a cidade, ficar perto da filha. 6 meses depois, ligaram chorando. O dinheiro não deu nem para um quarto. A filha não os aceitou. Agora vivem em um albergue, sem nada, aos 70 anos. A história dos Petrov se cravou em mim como um aviso. Era tão fácil perder as raízes, acreditando que se ganhava liberdade.
À noite, muitas vezes ficava sozinha com meus pensamentos. Sentada na varanda, ouvia os grilos, o vento nas copas das macieiras, e refletia sobre como Oleg e eu enxergávamos a vida de maneiras tão distintas. Cada vez mais percebia que nosso casamento havia se tornado um hábito, uma inércia sem amor nem compreensão. Com Maxim era diferente. Sua tranquilidade, a ausência de pressa, a capacidade de valorizar as pequenas alegrias, tudo tão distante do meu marido, sempre insatisfeito, sempre ávido pelos confortos da cidade. Certa vez, enquanto colhíamos cerejas maduras, nossas mãos se roçaram sem querer. Uma onda de calor percorreu meu corpo, algo que não sentia havia anos. Corri como uma adolescente, mas não me afastei. Maxim também parou por um instante, então cobriu minha mão com a sua delicadamente. Sabe, Gênia, disse baixinho, você é uma mulher muito bonita. E não é pela aparência. Há uma luz em você, especialmente quando sorri. Não soube o que responder. Pela primeira vez em muito tempo, me senti não como uma peça funcional cumprindo obrigações, mas como uma mulher vista e valorizada. Era uma sensação estranha, esquecida, uma mistura de timidez, alegria e uma ternura dolorida por mim mesma. Alguns dias depois, trovejou no céu claro. Na porta da casa da vovó aparecem Dmitri e Irina. Irritado, meu irmão começa sem preâmbulos. Irmã, desligou o telefone ou quê? O Oleg está subindo pelas paredes, liga para mim todo dia. Ela pirou de vez. Irina, com a barriga visivelmente arredondada, suspira de modo teatral e acaricia, como se quisesse deixar claro o sacrifício que fez ao vir até aquele fim de mundo. Seus olhos percorrem os móveis rústicos, os tapetes tecidos à mão, os potes de geleia nas prateleiras. Todo seu corpo transmite um desprezo mal disfarçado pela vida rural. Não desliguei o telefone, respondo com calma. A conexão aqui não é estável. Gênia, precisamos conversar sério, diz Dmitri, sentando-se à mesa e fazendo um gesto para que eu ocupe a cadeira à sua frente. Fizemos até um conselho de família. Você tem noção do que está fazendo? O Oleg encontrou um apartamento ótimo, preço bom, bairro decente. E você aqui, enterrando a vida na terra. Ouço em silêncio, sabendo que qualquer explicação seria inútil. Meu irmão insiste. Pense no futuro. O que te espera na roça? Capinar, ordenhar vacas. Em Moscou há perspectivas, oportunidades, civilização. Dima, sou enfermeira da policlínica do distrito, rebato serena. Que perspectivas? Trabalhar até a aposentadoria por migalhas, viver endividada. 4 horas por dia no trânsito. Irina entrou de repente na conversa, com um tom que misturava reprovação e desdém. Você ficou egoísta, Giania. Só pensa em si mesma. E o Oleg? Você pelo menos tem ideia do que ele deixou de fazer por sua causa? Poderia ser gerente de uma concessionária há anos, em vez de ficar só como supervisor. Era tão injusto que me faltou o ar. Oleg nunca recusou uma promoção por minha culpa. Pelo contrário, sempre apoiei suas ambições, mesmo quando isso significava mais solidão para mim. Irina, você não sabe do que está falando, foi tudo que consegui responder. Dmitri bateu a mão na mesa com força. Então está decidido, Eugênia. Ou você vende essa casa até o fim do mês, ou não somos mais família. E o Oleg vai pedir o divórcio. Ele já me avisou. Levantei-me da mesa, sentindo o coração bater descompassado. Essa é a minha decisão, Dima. E eu a tomarei sozinha, sem pressões. Agora, com licença, tenho coisas para fazer no jardim. Deixei-os em um silêncio atônito e saí para o quintal. As mãos tremiam, mas, estranhamente, eu me sentia mais forte do que nunca. A noite toda, meu irmão e a cunhada tentaram me convencer, ora com argumentos, ora com culpas, mas permaneci irredutível. À noite, arrumei a cama para eles no quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o habitual e fui direto para o jardim. O orvalho brilhava na grama, e os pássaros cantavam nas copas das árvores. Ao contornar a casa, ouvi a voz de Dmitri. Ele falava ao telefone, debaixo da velha macieira. Quis chamá-lo, mas algo em sua postura, tensa, quase furtiva, me fez parar. Sim, Anton Viktorovich, eu entendo, dizia em voz baixa. Claro, é vantajoso para todos nós. Uma comissão de 200 mil. Muito generoso da sua parte. Sim, vou tentar convencer minha irmã. Afinal, é pelo bem da família. Um calafrio percorreu minha espinha. Dmitri estava combinando algo com Krasnov às minhas costas, recebendo uma comissão pela venda da casa da vovó. Recuei em silêncio, sentindo algo se romper dentro de mim. A traição dói mais quando vem de quem mais amamos. Naquela mesma manhã, Oleg ligou com um ultimato. Escute bem, Eugênia, sua voz tremia de raiva contida.
Se até o fim de julho você não vender essa maldita casa, eu peço o divórcio. 12 anos te sustentei, te dei tudo, e você joga fora a primeira chance de enriquecer. Você não me sustentou, Oleg, respondi baixinho. Sempre trabalhei e contribuí com minha parte. Ah, aqueles míseros 48 mil, riu com desdém. Em um bom mês, eu trago mais de 120. Sem mim, você estaria na rua. E lembre-se, com a sua idade não vai arrumar outro marido. Quem vai querer uma enfermeira de 38 anos, sem apartamento e sem futuro? Desliguei sem responder. Cenas da nossa vida juntos passavam pela minha mente como um caleidoscópio, formando um padrão que eu sempre me recusará a ver. 12 anos de humilhações, controle, meus desejos sufocados. 12 anos ao lado de alguém para quem eu era apenas uma peça em seu plano de sucesso. E agora até meu irmão me traía por dinheiro. Dolorido, mas estranhamente mais leve, como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. Saí para a varanda. O dia amanhecia claro, prometendo ser ensolarado. Ao longe, junto ao portão, vi a figura de Maxim. Ele vinha me ajudar a instalar a nova estufa. Seu sorriso aberto, sua lealdade, seu jeito de valorizar as coisas simples, tudo isso, de repente, pareceu um tesouro muito mais precioso do que qualquer apartamento em Moscou. Olhando para ele, entendi com clareza. Minha avó tinha razão no que escreveu na carta. Era hora de pensar na minha felicidade, não nos planos alheios. A manhã de agosto estava fresca, como se a natureza quisesse nos dar um respiro depois do calor sufocante de julho. A névoa envolvia o rio, as macieiras do pomar, dando a tudo um ar irreal, como uma aquarela desbotada pela umidade da terra. Eu estava na varanda com uma xícara de chá de ervas, a receita que aprendi com Zinaida Petrovna, esperando o inevitável diálogo com meu irmão. Dmitri apareceu por volta das 10, sozinho. Irina ficou no quarto de hóspedes, alegando indisposição. Sabia que ela só não queria se envolver na discussão. Bom dia, disse ele, evitando meu olhar. Que tempo bom hoje. Para com isso, Dima, coloquei a xícara de lado. Não precisa de conversa fiada. Ouvi tudo. Ontem debaixo da macieira. Ele congelou. Seu rosto passou da falsa cordialidade à confusão, e depois a uma agressividade defensiva. O que você ouviu? Tentou manter a calma. Tudo. A comissão do Krasnov, os 200 mil, como você ia me convencer, os interesses da família. Dmitri baixou a cabeça, depois passou a mão nos cabelos, um gesto que eu conhecia desde criança, quando ele era pego em alguma travessura. Giania, escuta, não é bem como você está pensando, começou. Como é então, Dima? Minha voz soava estranhamente serena, embora por dentro tudo fervesse. Me explique. Como devo entender um acordo feito às minhas costas? Ele sentou-se pesadamente na cadeira à minha frente. Todos nós precisamos de dinheiro, Giania, disse de repente sincero. Eu, a Irka, o Oleg, e você teima? Essa casa vai ter que ser vendida mais cedo ou mais tarde. Krasnov está oferecendo um bom preço, bem acima do mercado. Esses 200 mil são só um bônus pela pressa. Pela traição, corrigi. Que traição, pelo amor de Deus! Levantou-se, andando nervoso pela varanda. Estou pensando em você. O que você vai fazer sozinha no campo? Vai envelhecer aqui como uma velha, rodeada de galinhas e bodes. Melhor do que envelhecer em caixas de concreto com janelas para uma avenida barulhenta, respondi baixinho. Irina apareceu na varanda, enrolada em um xale. Sua barriga, cada vez mais evidente, parecia guiá-la. Do que estão gritando? Perguntou irritada. Seu marido está combinando com Krasnov a venda da minha casa às minhas costas, informei. Ela nem tentou fingir surpresa. E faz muito bem, cortou. Já passou da hora de resolver isso. Pensamos no futuro do nosso filho, Giania. Dima precisa de uma casa maior, de dinheiro para o quarto do bebê, e você aqui só atrapalha. Olhei para eles, tão estranhos, com olhos frios, pensando apenas em si mesmos. Não reconhecia nem o irmão com quem um dia construímos cabanas naquele mesmo jardim, nem a cunhada que tentei aceitar como irmã. Vão embora, disse, sentindo um alívio estranho. Hoje mesmo. E vamos combinar. Não vou ligar para vocês, e vocês não ligam para mim. Giania, você não entende, começou Dmitri. Entendo sim, Dima. Pela primeira vez em muitos anos. Ao meio-dia, eles já não estavam mais na casa. Fiquei sentada na varanda, sentindo uma mistura de amargura e liberdade. Quando um carro preto parou junto ao portão. Um homem de cerca de 50 anos, esguio e bem vestido em um terno de verão caro, com um rosto afiado e predatório. Atrás dele, a figura imponente de um motorista que também fazia as vezes de segurança. Eugênia Alexandrovna, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos, sem sequer mover os lábios. Anton Viktorovich Krasnov.
Posso entrar? Sabia que esse momento chegaria. Com uma calma estudada, aceitei com um aceno e apontei para o banco de madeira no jardim. Não queria aquele homem dentro da minha casa. Que belo terreno, comentou ele, varrendo o jardim com um olhar que parecia avaliar cada metro quadrado como se fosse mercadoria. E a casa é sólida. Hoje em dia não se constrói mais com materiais assim. Em que posso ajudá-lo? Decidi ir direto ao ponto. Krasnov sorriu mais aberto, mas seus olhos permaneceram frios como gelo. Gostaria de atualizar minha proposta, disse, tirando do bolso uma caneta de luxo, como se estivesse prestes a assinar um cheque ali mesmo. 1.800.000. É minha oferta final. Amanhã o cartório está à disposição, o dinheiro é transferido assim que você assinar. Balancei a cabeça. A casa não está à venda. Por um instante, o rosto de Krasnov perdeu a máscara de cordialidade, mas ele se recompôs rápido. Eugênia Alexandrovna, sua voz agora mais curta, quase áspera. Eu sei das suas circunstâncias. Seu marido está pressionando pela venda. Seu irmão não está satisfeito com a divisão da herança. Por que complicar as coisas? Você receberia um bom dinheiro e se livraria de todos os problemas de uma vez. Meu lar não é um problema, respondi com firmeza. E não está à venda. Krasnov recostou-se no banco, observando-me com um olhar calculista. Então, de repente, mudou o tom. Sabe, Eugênia Alexandrovna, em um vilarejo como este, qualquer coisa pode acontecer. Incêndios, furtos. O gado adoece, a colheita se perde. Os tempos estão difíceis nas aldeias. Isso soa como uma ameaça, Anton Viktorovich. Ele riu, como se eu tivesse dito algo engraçado. O que você está dizendo? Apenas constato fatos. A vida no campo está cheia de imprevistos, especialmente para uma mulher da cidade. Pense na minha proposta. Amanhã espero sua resposta. Levantou-se, fez um aceno formal e dirigiu-se ao carro. Na porteira virou-se mais uma vez. Ah, e com seu irmão não cheguei a um acordo, aliás. Muito ganancioso esse rapaz. Ficava aumentando o valor da comissão. Era uma mentira calculada para me afastar ainda mais de Dmitri. Mas eu já não caía em manipulações. Naquela noite acordei com um estrondo. Ao espiar pela janela, vi a porteira arrancada das dobradiças e trechos da cerca derrubados. Meu primeiro impulso foi ligar para a polícia, mas sabia que seria inútil. Não havia provas. Pela manhã, Zinaida Petrovna aproximou-se da casa. Ao ver a destruição, apenas balançou a cabeça. São os métodos dele, disse com amargura. Assustou Mikhailich queimando seu galpão, envenenou o cachorro do Semyonov. E nunca há provas, ninguém vê nada. Comecei a levantar a cerca quando, vindo da direção do rio, apareceu Massin. Ao ver o estrago, sem dizer uma palavra, juntou-se a mim. Não ceda, Giania, disse enquanto fixava um poste. Isso é só o começo. Agora a cerca, depois quebram uma janela, depois algo pior. É assim que Krasnov age. Assenti, sentindo uma onda de determinação crescer dentro de mim. O medo existia, mas a raiva era mais forte. Oleg chegou sem aviso. 2 dias depois, seu BMW freou bruscamente diante da porteira consertada, levantando uma nuvem de poeira. Arrume suas coisas, ordenou do batente, agitando uma pasta com documentos. Já resolvi tudo. O cartório nos espera no centro da região daqui a 1 hora. Krasnov oferece 1.800.000. Dinheiro assim não se acha na rua. Fiquei parada na porta, braços cruzados. Não vou a lugar nenhum, Oleg, e a casa não está à venda. Ele parou, como se tivesse batido em uma parede invisível. Seu rosto enrubesceu. Você não entende russo? Avançou na minha direção, brandindo a pasta. Já reservei o apartamento. Paguei o sinal. 50.000 do meu próprio bolso. São seus problemas, respondi, surpresa com minha própria tranquilidade. A casa não está à venda. Ah, é? Sua voz falhou de raiva. Quem você pensa que é para arruinar meus planos? Não vou permitir que uma camponesa qualquer estrague tudo. Nunca o tinha visto daquele jeito. O rosto contorcido de ódio, gotículas de saliva nos cantos da boca. Deu um passo à frente, agarrou meus ombros e me empurrou com força. Perdi o equilíbrio e caí, batendo dolorosamente as costas no assoalho de madeira da varanda. Oleg, minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. O que você está fazendo? O que deveria ter feito há muito tempo, rosnou, pairando sobre mim, os punhos cerrados. Vou te fazer entrar na linha. Afaste-se dela. A voz veio da porteira calma, mas imperiosa. Massin estava a poucos passos, segurando com firmeza um ancinho de jardim. Seu rosto, normalmente amável, estava impassível. Apenas os olhos revelavam uma determinação gelada. E você, quem é? Oleg virou-se para ele, desdenhoso. É o segurança particular dela agora?
Sou um amigo, respondeu Massin, avançando um passo. E disse para se afastar. Levantei-me devagar, sentindo latejar do ombro machucado. Vá embora, Oleg, falei, a voz firme. Agora. Ele nos encarou com desprezo, alternando o olhar entre mim e Massin. Entendi tudo, cuspiu. Arranjou um amiguinho do mato, hein? Rápida, você. Massin deu um passo ameaçador em sua direção. Oleg recuou até o carro. Ainda volto, gritou ao entrar no veículo. E esta conversa não acabou. Quando a poeira baixou, Massin aproximou-se. Você está bem, Jeania? Não se machucou muito. Sua calma e preocupação depois de tudo aquilo foram a gota d'água. Desabei em lágrimas, sem saber se era pelo medo, pelo alívio ou pela certeza de que minha vida antiga desmoronava em pedaços. Naquela mesma noite, a casa de Zinaida Petrovna encheu-se de moradores da aldeia. A velha senhora havia ligado para os vizinhos e contado o ocorrido. Compareceram cerca de 15 pessoas, pouco, mas em um lugar onde cada vez menos gente permanecia o ano todo, era uma multidão. Precisamos fazer algo contra Krasnov, disse Zinaida Petrovna, olhando para cada um. Ele não tem mais vergonha. Quebrou a cerca da Geneca, o Oleg ainda levantou a mão para ela. Fiquei surpresa com a velocidade com que as notícias se espalhavam ali, como se houvesse canais invisíveis mais rápidos que a internet. Já passou da hora de pará-lo, resmungou Mikhail Stepanovich, um carpinteiro idoso. Queimou meu galpão e o policial só deu de ombros, sem provas. Me ofereceu 400 mil pelo terreno e pela casa, acrescentou Ana Ivanovna, a ex-carteira. Disse que não valia mais. Mas vão construir um chalé de 10 milhões no lugar. Um a um, os vizinhos relataram ameaças, pressões, pequenos sabotagens orquestrados por Krasnov contra quem se recusava a vender. Zinaida Petrovna anotava tudo em um caderno escolar velho. Precisamos fazer declarações por escrito, orientava. Registrar cada caso e apresentar uma denúncia coletiva à promotoria. Ouvia tudo aquilo e mal podia acreditar que apenas 2 meses antes eu era outra pessoa. Cansada, resignada, deixando-me levar pela correnteza. Agora, sem querer, estava no centro de uma batalha real. Krasnov não tem autorização para demolir construções históricas, acrescentou Massin, que também havia comparecido. Nosso vilarejo foi fundado em 1763. Muitas casas estão no registro do patrimônio histórico do distrito. E ele as derruba com bulldozers, sem nem fazer perícia, completou. Fui ao arquivo regional. Quis entender com o que estamos lidando. Aquele gesto, sua iniciativa silenciosa de buscar informações para nos proteger, aqueceu algo dentro de mim de um jeito inesperado. No dia seguinte, eu, Zinaida Petrovna e mais alguns vizinhos seguimos até a promotoria do distrito. A mulher idosa, que havia passado a vida como professora, redigiu denúncias tão bem fundamentadas que até o promotor, cansado, acostumado a descartar queixas de camponeses com um gesto, leu cada linha com atenção. Os dias se transformaram em semanas. Minhas férias na clínica estavam chegando ao fim, mas eu já sabia que não voltaria. Liguei para a chefe e pedi que formalizasse minha demissão por vontade própria. Ela se surpreendeu, mas não tentou me dissuadir. Sempre faltavam enfermeiras, mas era mais fácil encontrar uma substituta em Moscou do que na zona rural. Uma noite, eu e Massin estávamos sentados à beira do rio. Uma névoa leve subia sobre a água, e as estrelas brilhavam com uma intensidade que só se vê longe das luzes da cidade. Sabe, Gênia, disse Massin, olhando para o rio, você mudou muito nestes meses. Para que lado? Perguntei, sorrindo. Ele se virou para mim. Para o lado certo. De verdade, como se tivesse acordado de um sono longo. Até sua postura mudou, e seus olhos olham diferente. Fiquei em silêncio por um instante, organizando os pensamentos. Massin, disse finalmente, não quero voltar à vida de antes. Mas começar do zero, dá medo. Ele cobriu minha mão com a sua, áspera do trabalho. Só o primeiro passo que assusta, respondeu simples. Depois fica mais fácil. E eu estarei aqui se você quiser. Em seus olhos vi calor, esperança e algo mais, algo que há muito não via nos olhos do meu marido, admiração sincera. Ao chegar em casa, peguei o telefone e desquei o número de Oleg. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Alô, disse a voz fria e profissional. Oleg, falei, surpresa com a calma que sentia, não vou vender a casa. Se quiser, entre com o divórcio. Não esperei pelo fluxo de xingamentos que se seguiu. Apertei o botão vermelho. Não havia mais volta. Eu havia cruzado o ponto de não retorno. O sol de setembro dourava as copas das árvores, pintando as folhas em tons de carmim e ocre. O ar da manhã ficava cada vez mais fresco, anunciando a chegada do outono.
Eu voltava da fonte com 2 baldes cheios quando avistei Nina, a carteira, apressando-se em direção à minha casa. Eugênia Alexandrovna, acenou de longe. Uma carta registrada para a senhora. Assine aqui. Deixei os baldes no chão e peguei o envelope com carimbos oficiais. Um calafrio me percorreu ao ler. Tribunal Distrital de Moscovoretsky. Notificação sobre a análise do processo movido por Gr. Kuznetsov OS, divórcio e divisão de bens. Oleg não estava brincando. Ele realmente havia entrado com o divórcio, mas não foi isso que me fez estremecer. No processo exigia que a casa em Beriozoka e os recursos herdados fossem considerados bens adquiridos em conjunto, e divididos pela metade. Sentei-me no banco junto ao portão, relendo as linhas que dançavam diante dos meus olhos. Será que ele achava mesmo que conseguiria levar metade da herança? Uma hora depois já falava com Nikolai Andreevich, um advogado jovem, mas muito competente do centro do distrito, indicado por Massin. Não se preocupe, Eugênia Alexandrovna, disse ele, folheando os documentos com segurança. Por lei, a herança não faz parte dos bens adquiridos em conjunto. Esse processo não tem base jurídica. Seu marido ou não conhece as leis ou está contando com a sua falta de conhecimento. Mas terei que ir a Moscou para a audiência? Perguntei, sentindo um nó no estômago só de pensar em reencontrar Oleg. Não é necessário, sorriu o advogado. Prepararemos uma contestação por escrito, e eu poderei representá-la por procuração. Tudo dentro da legalidade. Descobri que Oleg não era o único a tentar contestar meus direitos sobre a herança. Uma semana depois, chegou outra carta, desta vez de um cartório. Alguém havia tentado impugnar a autenticidade do testamento da minha avó. O notário, Piotr Nikolaevich Stepanov, ficou indignado. São alegações completamente infundadas, afirmou quando liguei para ele. O testamento de sua avó foi feito e autenticado conforme todas as normas. Eu mesmo fui até Tamara Ivanovna, verifiquei sua capacidade legal. Tudo está impecável. Não tinha dúvidas de que por trás daquilo estava Krasnov. Ele usava qualquer método para me fazer recuar. Mas não sabia de uma coisa: a cada novo obstáculo, minha determinação só crescia. A pressão também se intensificava de formas mais diretas. Uma noite acordei com um silêncio estranho. Todos os aparelhos elétricos haviam se calado. Ao espiar pela janela, vi que a luz em minha casa estava apagada, enquanto nas casas vizinhas ela brilhava. Pela manhã, descobrimos que alguém havia cortado os fios de entrada da eletricidade. São os métodos dele, e balançava a cabeça Zinaida Petrovna, ajudando-me a chamar um eletricista. Aguente firme, menina. Estamos com você. Alguns dias depois, o encanamento entupiu. Alguém havia jogado pedras e lixo no poço. Depois, alguém quebrou o vidro da cozinha de verão durante a noite. Toda manhã, eu encontrava lixo jogado junto ao portão. Mas se Krasnov achava que eu desistiria, estava enganado. Cada novo desafio não me enfraquecia, só fortalecia minha resolução. Então, veio uma ajuda que me tocou profundamente. Massin reuniu alguns homens da vila, e eles organizaram um esquema de vigilância noturna em frente à minha casa. Não deixaremos esse canalha intimidá-la, Gênia, disse Piotr Ilyich, ex-guarda florestal, apertando um rifle de caça nas mãos. Nossa vila, nossas regras. Além disso, os moradores se cotizaram e compraram uma câmera de vigilância, que Massin instalou no canto da casa, de modo a cobrir todo o pátio e parte da rua. Agora teremos provas, disse ele, ajustando o equipamento. Nenhum delegado vai conseguir ignorar. Uma tarde, enquanto eu e Massin tomávamos chá de hortelã na varanda, senti um nó na garganta. Sabe, falei pela primeira vez tratando por tu. Nunca na vida me senti tão apoiada. Em Moscou, tínhamos vizinhos com quem trocávamos cumprimentos no elevador por anos, sem nem saber os nomes. Aqui, pessoas que me conhecem há poucos meses estão dispostas a passar noites em claro para proteger minha casa. Massin cobriu minha mão com a sua. Isso é a vida de verdade, Gênia, disse baixinho. Nos momentos difíceis, não são documentos ou leis que protegem uma pessoa, mas outras pessoas dispostas a ficar ao seu lado. Enquanto lutávamos contra Krasnov no nível local, os acontecimentos começaram a tomar outro rumo. Nossas denúncias coletivas à promotoria deram resultado. Em meados de setembro, uma comissão inteira chegou à vila, representantes da promotoria, do órgão ambiental e da vigilância arquitetônica. Eles verificavam a documentação da Krasnograd Stroy, inspecionavam os chalés já construídos e em obra, colhiam amostras de solo e água. Massin soube primeiro e correu até mim com a notícia. Gênia, apertaram o Krasnov. Descobriu-se que ele subornava funcionários locais para conseguir licenças de construção.
Além disso, os ecologistas flagraram que a empresa dele despejava resíduos de construção diretamente no afluente do rio, bem onde fica a captação de água potável. Era só o começo. A cada dia surgiam novas irregularidades, demolição ilegal de construções históricas, falsificação de documentos de terra, violações na tecnologia de construção que já faziam os novos chalés apresentarem rachaduras. Mas em meio a esses eventos turbulentos aconteceu algo mais pessoal. Uma noite, o telefone tocou. Era Dmitri. Gênia, disse ele. Sua voz vinha de muito longe, como se ele mesmo não reconhecesse mais aquele tom. Eu só queria dizer que você estava certa. Uma pausa incômoda. Sobretudo, eu segurei o telefone, olhando pela janela para o jardim onde as últimas flores resistiam ao outono. Não senti raiva nem triunfo, apenas uma quietude estranha, como se aquela ligação fechasse um ciclo que já não me pertencia. Obrigada por ligar, Cui disse. E desliguei, sem esperar resposta. Maxim entrou na cozinha naquele momento, com as mãos ainda sujas de terra depois de consertar a cerca. Tudo bem? Perguntou, enxugando o suor da testa com o antebraço. Assenti, sorrindo. Melhor impossível. Ele entendia sem palavras. Minha liberdade não era mais uma teoria, mas algo tangível, como o cheiro de pão fresco que saía do forno, ou o peso das maçãs colhidas em nossas mãos. Os dias seguiram seu ritmo tranquilo. Pela manhã, eu pegava o ônibus para a clínica, onde a rotina de curativos e injeções me fazia sentir útil de um jeito simples, sem a pressão dos grandes hospitais de Moscou. À tarde, voltava para casa e encontrava Maxim serrando lenha ou consertando algo no celeiro. À noite, sentávamos à mesa da cozinha, agora com uma toalha xadrez que eu mesma bordara, e planejávamos o futuro sem pressa. No próximo verão, poderíamos aumentar a horta, ele sugeria, traçando círculos no ar com o garfo. E se a gente plantasse mais árvores frutíferas? As cerejas da vovó davam os melhores doces. Mas nem tudo era paz. Uma tarde, enquanto organizava os frascos de compota na despensa, encontrei uma caixa esquecida no fundo do armário. Dentro, cartas amarelecidas da minha avó, fotos da infância e o testamento que quase me custou tudo. Segurei o papel entre os dedos, relembrando o medo que ele me causará meses atrás. Agora, porém, as palavras pareciam distantes, como um pesadelo de outra vida. Maxim apareceu no batente da porta, preocupado. Encontrou algo importante? Balancei a cabeça. Apenas lembretes de que algumas batalhas valem a pena. Ele sorriu e estendeu a mão. Queime se quiser. Ou guarde. O passado só tem o poder que a gente dá a ele. Queimamos as cartas velhas naquela mesma noite na lareira. As chamas dançavam, transformando o papel em cinzas leves que subiam pela chaminé. Simbólico, brinquei, encostando a cabeça em seu ombro. Ou pragmático, ele respondeu, jogando mais uma achas no fogo. Menor risco de mofo. O inverno chegou de mansinho, cobrindo Beriozoka com um manto branco que amortecia os sons e tornava o mundo mais íntimo. Pela primeira vez em anos, eu ansiava pelo Natal. Não pelos presentes ou pelas festas extravagantes, mas pela perspectiva de acender velas na janela, de assar pirogues com recheio de repolho e de ouvir Maxim contar histórias bobas enquanto a neve batia suavemente nos vidros. Vamos convidar os Petrov para a ceia, propus certa manhã, enquanto amassava a massa do pão. Eles devem estar sozinhos agora. Maxim concordou, passando manteiga no pão ainda quente. E a Zinaida Petrovna? Ela adora seu quisel de cranberry. Rimos, imaginando a expressão da velha vizinha ao ver a mesa farta. A véspera de Ano Novo foi mágica. A praça da aldeia ganhou uma árvore enfeitada com luzes piscantes e as crianças, incluindo o pequeno Dima, filho de Dmitri e Irina, corriam entre os bancos de neve, jogando bolinhas uns nos outros. Eu observei a cena de longe, com um copo de Sbiten quente nas mãos, sentindo o calor do corpo de Maxim ao meu lado. Pensei que fosse perder tudo, confessei baixinho. Mas ganhei mais do que imaginava. Ele apertou minha mão, enlaçada na dele. Às vezes, a vida quebra a gente para remendar de um jeito melhor. Quando a meia-noite se aproximou, os sinos da igrejinha local começaram a badalar, ecoando pela neve. Beijamos-nos sob os fogos de artifício improvisados pelos adolescentes da vila. E por um instante, entre o brilho dourado e o cheiro de pólvora, senti que estava exatamente onde deveria estar. Não como refém das circunstâncias, mas como autora de uma história que finalmente fazia sentido. Na manhã de 1º de janeiro, acordei com o sol fraco batendo nas cortinas de linho. Maxim já estava de pé, alimentando as galinhas. Vestiu o rústico sarafan que comprará no mercado de Kaluga, a um capricho nostálgico, e desci para preparar o café. Na mesa, um envelope branco com minha caligrafia desajeitada.
para o homem que me ensinou a plantar raízes. Dentro, uma foto nossa diante da casa reformada e um bilhete. Este ano, prometo te amar tão devagar quanto o trigo cresce. Ele leu, sorriu daquele jeito tímido que ainda me fazia o coração bater mais rápido, e guardou o papel no bolso da camisa como se fosse um talismã. A vida, descobri, não era sobre ter tudo resolvido. Era sobre ter coragem de deixar ir o que não servia mais e abraçar o que chegava, mesmo que viesse em embalagens simples, como um homem de mãos calejadas, uma casa que rangia com o vento ou um futuro que se construía um dia de cada vez. E enquanto a neve continuava a cair do lado de fora, cobrindo os campos como um lençol limpo, eu soube, esta era a minha riqueza. Não há que se mede em metros quadrados ou contas bancárias, mas a que cabe no silêncio entre duas pessoas que escolhem, todos os dias, ficar. O telefone vibrou na mesa de madeira, arrancando-me da contemplação das árvores douradas pelo outono. Era Oleg. Sua voz soou diferente, quase hesitante, como se as palavras custassem mais do que o habitual. Zênia? Como você está? Conseguindo se virar? Respirei fundo antes de responder, sentindo o peso da pergunta, e da preocupação não dita por trás dela. Tudo bem, Oleg. Melhor do que eu imaginava. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Ele tentou disfarçar, mas ouvi a esperança em sua voz quando arriscou. Quem sabe, ainda muda de ideia? Moscou é oportunidade, civilização. E lá você vai ficar isolada. O inverno está chegando. Sorri para as bétulas balançando ao vento, para a fumaça saindo das chaminés das casas vizinhas, como sinais de vida que pulsavam no ritmo lento e certo daquela terra. Não, Oleg. A firmeza na minha resposta surpreendeu até a mim. Estou feliz. Feliz de verdade, pela primeira vez em anos. Ele murmurou algo como bom, como quiser, e desligou. Não voltou a ligar, e isso me aliviou. Nossos caminhos haviam se separado para sempre, e olhar para trás já não fazia sentido. A reconciliação com Dmitri foi um processo lento, feito de pequenos gestos. Em novembro, ele apareceu com o pequeno Alyosha de apenas 2 meses nos braços. Irina ficou em Moscou, uma desculpa de gripe escondeu o constrangimento após tantas palavras duras trocadas entre nós. Sentamos na varanda, embrulhados em cobertores, enquanto o bebê dormia na cadeirinha, soltando sons adocicados de vez em quando. Meu irmão mexeu na xícara de chá por longo tempo, como se as palavras pesassem mais do que o metal quente em suas mãos. Até que, de repente, soltou. Perdoa-me, Zenka. Seus olhos estavam cansados, marcados por noites mal dormidas. Fui cego pelo dinheiro, pela ganância. Quase perdi você por causa disso. O pai que ele se tornará havia mudado algo nele. A responsabilidade de ser exemplo para Alyosha o fizera enxergar o que realmente importava. Quando ele nasceu, entendi que quero que se orgulhe de mim. Que cresça honesto. Que exemplo eu daria se fosse capaz de trair minha própria irmã por dinheiro? Suas palavras atingiram algo profundo em mim. Abracei-o, sentindo derreter os últimos resquícios de desconfiança entre nós. Desde então, Dmitri passou a trazer o filho com frequência. Deliciava-me cuidar do sobrinho, observando-o transformar-se de um pequeno embrulho de choros em um menino curioso, de riso fácil. Minha casa, aos poucos, tornou-se um ponto de encontro não só para a família, mas para os vizinhos. Zinaida Petrovna aparecia para o chá com geleia caseira. Os outros moradores vinham conversar, pedir conselhos ou simplesmente sentar no banco do jardim. Aprendi a assar tortas seguindo a receita da vovó, e o cheiro que se espalhava pela casa era um convite a aconchego que nenhum dinheiro poderia comprar. O pomar nos presenteava com colheitas até as primeiras geadas. Eu e Maxim colhíamos os últimos tomates, abobrinhas e abóboras, e o trabalho na terra, que outrora me parecia um fardo, revelava-se uma fonte inesperada de alegria. A satisfação de ver o fruto do próprio esforço, de oferecer aos que amava algo cultivado pelas próprias mãos, não tinha preço. E falando em renda extra, minhas habilidades de enfermeira encontraram utilidade também ali. Muitos idosos do vilarejo pediam que eu aplicasse injeções, colocasse soros ou medisse a pressão. Com o tempo passei a fazer massagens terapêuticas para Zinaida Petrovna e suas articulações doloridas, para o guardião da floresta, Mikhailishik, com sua ciática antiga. Insistiam em pagar, e aquele dinheiro complementava nosso orçamento sem nos escravizar. Com Maxim, nossa conexão fortalecia-se a cada dia. Aprendíamos um ao outro, respeitando ritmos e limites, valorizando justamente as diferenças que nos tornavam únicos. Ele nunca apressou nada, deu-me tempo para sarar as feridas do divórcio, para recompor a paz interior. Até que em uma noite de inverno, enquanto a neve caía suave do lado de fora e as achas de bétula estalavam na lareira, ele ajoelhou-se diante de mim. Segurava um anel simples, mas elegante.
Zênia disse com um olhar tão sincero que me fez esquecer de respirar, eu te amo e quero passar a vida ao seu lado. Você aceita se casar comigo? Meu coração bateu tão forte que pensei que ele pudesse ouvir. Olhei para aquele homem forte e seguro, que nunca tentou me moldar, nunca exigiu que eu fosse diferente, que simplesmente amava minha essência. Sim, sussurrei. Claro que sim. O casamento foi íntimo e acolhedor. Na casa de cultura do vilarejo, enfeitada com ramos de abeto e guirlandas, reuniram-se os mais próximos, meu irmão com a família, os vizinhos, alguns amigos de Maxim. Zinaida Petrovna chorava de felicidade, murmurando, Tamara Ivanovna está sorrindo lá de cima. Depois da cerimônia, começamos a planejar o futuro da nossa propriedade. Maxim sonhava em expandir a horta, plantar novas variedades de macieiras. Eu, por minha vez, pensava seriamente em criar cabras, leite, queijo, coalhada. Uma noite, enquanto discutíamos as plantações da primavera, as palavras saíram sem que eu planejasse. Sabe, eu gostaria de ter um filho. Maxim congelou e então sorriu devagar. Sério? Eu também pensava nisso, mas não queria pressioná-la. Temos tempo para tentar, respondi, sentindo pela primeira vez o desejo profundo de ser mãe. Tenho 38 anos, não é pouco, mas também não é tarde. Ele me abraçou beijando minha cabeça. Vai dar certo. Tenho certeza. Era surpreendente como o vilarejo mudará após o episódio com Krasnov. Beriozoka parecia ter ganho um segundo fôlego. Famílias jovens da cidade, cansadas da correria e dos altos custos, começaram a visitar, a se interessar, e muitas acabaram comprando casas para morar de vez. Com a internet, vários conseguiram trabalhar remotamente, indo à cidade apenas esporadicamente. Zinaida Petrovna, rejuvenescida, organizou um clube de jardinagem para compartilhar seu conhecimento de décadas. Abriu-se uma pequena loja de produtos locais, onde Maxim vendia suas verduras e mel, e outros moradores ofereciam leite, queijo, ovos. A vida, aos poucos, encontrava seu ritmo. Quanto à herança, usei-a com sabedoria. Guardei 700 mil rublos na poupança, como reserva estratégica. Outros 400 mil foram para reformas essenciais. Trocamos o telhado, isolamos as paredes, instalamos janelas novas. Sobraram 300 mil como fundo de emergência. Pela primeira vez em anos, vivia sem dívidas, sem a ansiedade de contar moedas até o próximo salário. Mas o mais importante era a tranquilidade, a certeza de que cada dia era vivido com propósito, sem a sensação de que a vida escapava entre os dedos. O inverno cedia espaço à primavera. Em março, as primeiras flores, açafrões e campânulas, apareciam tímidas nas clareiras de neve derretida. Certa manhã, enquanto tomava chá junto à janela, observei Maxim limpando os últimos vestígios de inverno do caminho. Trabalhava com prazer, olhando frequentemente para casa, como se quisesse se certificar de que eu ainda estava ali. Ao sentir meu olhar, sorriu e acenou. Os raios de sol inundavam o cômodo, dançando nas paredes, no velho armário, na foto da vovó em sua moldura rústica. Seu rosto, sábio e marcado por rugas de riso ao redor dos olhos, parecia sussurrar. A felicidade não está no que se possui, mas em como se vive. E ela estava certa. A felicidade estava na qualidade dos dias, na capacidade de respirar fundo, de acordar com um sorriso, de enxergar beleza nas coisas simples. Estava nas relações verdadeiras, construídas sobre respeito mútuo, apoio incondicional e aceitação. Maxim nunca tentou me mudar, nunca mediu meu valor por salários ou status. Amou-me com sinceridade e profundidade, sem mas nem condições. Escolha com o coração, não com a carteira, ecoou a voz da vovó em minha memória. E como ela tinha razão. Meu primeiro casamento havia sido uma escolha de cálculo, segurança e estabilidade, e só me trouxe decepção e vazio. Mas agora, ao finalmente ouvir meu coração, a vida explodiu em cores. O telefone tocou. Era Dmitri. Ele queria vir com a família nas férias de maio e perguntava se precisava trazer algo de Moscou. Sorri feliz por nossa família estar se reconstruindo, voltando a ser família de verdade. Quando saí para a varanda com o celular, Zinaida Petrovna já acenava do outro lado da cerca, segurando um prato coberto com um pano de cozinha. Fiz pironjoks para você, gritou. De maçã, como você gosta. Maxim se aproximou, passando o braço por meus ombros. Ficamos assim, saboreando o sol da primavera, o cheiro da terra úmida depois do degelo, a expectativa de uma nova vida que brotava junto com a natureza. Há um ano, eu era uma mulher infeliz, presa em uma vida que não era minha. Hoje estava em casa, ao lado de quem amava, cercada por pessoas verdadeiras. Obrigado, vovó, por esse presente sem preço, a chance de me reencontrar.
Uma brisa leve brincava com as cortinas da janela aberta, trazendo para dentro o aroma da terra despertando e das cerejeiras em flor. Eu estava sentada na cadeira de balanço da varanda, aquela que Maxine e eu havíamos restaurado juntos, folheando o velho álbum de fotos da vovó. Ali estava ela, jovem, com um sorriso travesso, posando diante desta mesma casa recém-construída. Em outra página, eu, aos 5 anos com tranças, ajudando-a a colher groselhas. E meus pais, ainda juntos, ainda felizes. Pensei no ano que havia passado, nas perdas que me doíram, nos ganhos que me transformaram, na traição que me feriu e no apoio que me salvou, na dor do divórcio e na alegria de um amor que nascia sem máscaras. Pensei na herança que não era apenas de dinheiro ou paredes, mas de uma oportunidade, a de repensar tudo, de viver de outro jeito. Lembrei-me da batalha contra Krosnov, onde, contra todas as apostas, não venceram o poder nem as conexões, mas algo muito mais simples e raro, a decência humana. Há um ano, eu havia chegado a Beriozoka para o funeral da vovó, perdida, exausta, acostumada a deixar a vida me carregar. O mundo que eu achava sólido desabou quando descobri que, para meu marido, eu nunca fora mais que uma peça em seu plano de sucesso. Que meu irmão, em quem eu confiava cegamente, estava disposto a me trair por dinheiro. Que tudo em que eu acreditava era uma ilusão. Mas eu resisti. Mais do que isso. Construí um novo mundo, meu mundo sem mentiras, sem expectativas alheias, sem a necessidade de me enquadrar em padrões que não eram meus. O telefone vibrou no bolso do meu avental. Era uma mensagem de Maxine. Comprei as mudas de cerejeira como você queria. Chego em 1 hora. Te amo. Sorri ao responder. Já preparei o lugar para plantar. Estou te esperando. Também te amo. Engraçado como essas palavras, eu te amo, agora saíam com tanta naturalidade. No meu casamento com Oleg, elas engasgavam na garganta, soavam forçadas, falsas. Com Maxine tudo era diferente, simples, sincero, verdadeiro. Voltei para dentro de casa e passei pelos cômodos que ao longo daquele ano tinham se tornado meus de fato. Na sala que antes era apenas um quarto de hóspedes, agora ficava nossa cama, a cama nossa, de Maxine e minha. Na parede, fotos da nossa cerimônia de inverno, risos genuínos, abraços apertados, nenhum sorriso ensaiado. Sobre a cômoda, uma imagem de ultrassom ainda fresca, um pontinho de 4 semanas que em poucos meses seria nosso primeiro filho. Os médicos de Moscou tinham dito que minhas chances de engravidar eram baixas. Davam diagnósticos, receitas, olhares de pena. Mas aqui na quietude desse lugar, ao lado de quem eu realmente amava, aconteceu o que eu já não ousava mais desejar, um pequeno milagre. Nosso milagre. Na janela, vasos com mudas de tomate e pimenta aguardavam o momento de serem transplantadas para a horta. No canto, minha mesa de massagem e os óleos essenciais. Agora, clientes de vilas vizinhas vinham até mim. Na cozinha, rascunhos de uma pequena estufa que Maxine planejava construir até a próxima primavera. O dinheiro que a vovó deixou usei com sabedoria. Parte no conserto da casa, parte guardada como reserva, parte investida em nosso sustento. Uma vida sem dívidas, sem a ansiedade de chegar ao fim do mês. Uma realidade nova, estranha no começo, mas deliciosamente tranquila. Olhei para o jardim que despertava. Em breve, uma criança correria por ali. Talvez com o tempo chegassem mais filhos, depois netos. Esta casa, que poderia ter sido vendida por migalhas e demolida, seria testemunha de novas gerações, de novas histórias, de vidas que ainda estavam por vir. Do lado de fora, um carro parou perto da casa de Zinaida Petrovna. Era Dmitri, que tinha trazido a Lyosha para passar o fim de semana. Meu irmão havia mudado naquele ano, amadurecido, aprendido a valorizar o que é simples mas essencial. Nossos laços, feridos pela traição, cicatrizavam devagar, ficando até mais fortes do que antes. Irina ainda olhava com desconfiança para nossa vida no campo, mas o desprezo aberto já não existia. Talvez, até nela, algo começasse a se transformar. Até a vila havia se renovado depois da saída de Krosnov. Em vez de mansões impessoais, surgiam casas bem cuidadas de jovens famílias, como eu, cansadas da corrida urbana. Na escola abandonada, abriram um centro cultural. Zinaida Petrovna dava aulas para crianças, e nos fins de semana exibiam filmes. Corria o boato de que no ano seguinte reabririam as séries iniciais. Afinal, o número de crianças no vilarejo só crescia. À noite, ao adormecer nos braços de Maxine, eu já não pensava no passado, mas no futuro, no bebê que logo chegaria, no pomar que expandíamos a cada ano, na viagem ao mar que planejávamos para o outono, depois da colheita. Pensava nos novos cursos de massagem que fazia online, na vida que não apenas continuava, mas se tornava mais densa, mais vibrante a cada dia. E sabe de uma coisa?
Eu era feliz de um jeito novo, diferente do que imaginara antes. Mas feliz de verdade, porque havia entendido o essencial. A felicidade não está no cargo de prestígio, no apartamento no bairro da moda, no status ou até no casamento. Está em se aceitar, em ter coragem de trilhar o próprio caminho, em saber ouvir o coração em vez das vozes alheias. A carta da vovó guardava na caixa de joias, relendo-a nos momentos difíceis. A riqueza não está no dinheiro nem nas propriedades. Está num coração tranquilo e em acordar com alegria. Que mulher sábia era minha Tamara Ivanovna! Como se soubesse que eu precisaria aprender essa lição. Um dia passarei essa carta para meu filho, talvez para meus netos, para que eles também saibam. O legado mais valioso não são contas bancárias ou imóveis, mas a capacidade de escolher com o coração, não com a carteira, de distinguir o que realmente importa do que é apenas ilusão, de ter coragem de seguir adiante, mesmo quando o mundo insiste que você está errada. Com esses pensamentos eu recebi a cada novo dia, sem medos, sem ansiedades. Minha nova vida estava apenas começando, e eu estava determinada a vivê-la por completo, intensamente com honestidade, sem olhar para trás, porque o futuro prometia ser lindo. No jardim, a cerejeira florescia, anunciando uma colheita farta, e em meu peito florescia a gratidão, a vovó por seu presente sábio, a sorte pelo giro inesperado, a mim mesma pela coragem de mudar, e a Maxine por me mostrar como pode ser o amor verdadeiro. Obrigado, vovó. Agora estou em casa. E você, leitor? Teria coragem de abandonar a agitação da cidade para abraçar a simplicidade do campo, como Evienia fez? Essa escolha, que parece radical à primeira vista, pode ser a chave para uma vida mais plena, ou pelo menos, para descobrir o que verdadeiramente importa. Deixe seu comentário. Compartilhe se você já pensou em fazer uma mudança tão profunda, ou se prefere o ritmo da vida urbana. E se esta história ressoou com você? Dê um sinal, um like é como um abraço virtual, mostrando que essas palavras chegaram onde deviam. Conte aos seus amigos sobre essa jornada de autodescoberta e transformação. Quem sabe eles também não estão buscando um pouco de inspiração. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que, assim como esta, são feitas para tocar o coração e fazer refletir. De que canto do mundo você nos lê? Comente abaixo, adoraríamos saber onde essas palavras estão chegando. E se quiser mergulhar em mais narrativas como esta, encontrará todas elas organizadas na playlist do canal, lá na descrição do vídeo. Desejamos a você dias cheios de saúde, de paz interior e daquela felicidade que nasce quando finalmente nos permitimos viver de acordo com o que somos. Até a próxima história. M.